Olá, meus amores, tudo bom? Mais um vídeo começando, não é mesmo? Então, o vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre regata. Na verdade, você sabe cortar uma regata? Será que regata dá para cortar somente no viés ou você corta uma regata no fio também? Por que às vezes o decote fica virando, né? Então, tudo isso a gente vai estar vendo nesse vídeo. A gente vai estar acertando o molde para a regata e a gente também vai estar cortando a regata e fazendo ela no tecido, inclusive a parte do acabamento. Eu sei que tem muitas meninas aí que estão com dúvida de acabamento, de colocação de viés, de fazer o acabamento numa roupa, e você vai ver que é super simples, super fácil, e se você conseguir fazer esse acabamento da regata, você consegue fazer em todas as outras roupas. Você sabia que a regata pode ser cortada também no fio, sem ser somente no viés? Então, qual você prefere? Você sabe por quê que a gente deve cortar uma regata? Quando que deve cortar uma regata no fio e quando a gente deve cortar no viés? Quais são as diferenças? E os tecidos? Será que dá para cortar e fazer certinho uma regata, de repente, de musseline de seda ou de crepe de seda, que é muito molinho e é chatinho? Vamos ver? Fica de olho nesse vídeo. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Esse aqui eu vou cortar agora a base do forro que eu preciso para essas blusas. Se você não for cortar o forro, você pode estar passando o viés, o próprio viés aqui. O viés pode ser aquele que a gente compra na loja, que a gente prende aqui, ou o viés com um pedaço da tira do tecido, você vem nele e prende aqui. Então tem duas formas de fazer esse acabamento até agora. A terceira forma é você pegar a própria blusa, ó, a própria blusa tá? Você corta para acertar, para ficar bem direitinho, e aí depois você costura novamente ao contrário. Agora você vai virar, tá vendo? E vai passar essa costura exatamente aí na frente. Coloca o alfinete se você não tiver muita prática, ou até para segurar, porque o tecido escorrega bastante, e você vai passar a costura aí em cima. Olha como ficou perfeito. De um lado, do outro, o acabamento fica ótimo. E agora, como vocês estão vendo, o revel tá preso aí na blusa, tá certinho. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a bainha desse revel, tá? Depois que eu colocar o alfinete, vocês vão ver que vai acertar essa parte do decote, porque tecido mole, ele dá essa caída mesmo. Então, primeiro, dobra uma vez só e coloca para passar na máquina. Assim que eu faço a bainha, vocês vão ver.
Essa agora vai ser a primeira parte que eu passei na máquina da bainha. Olha como ficou. De um lado, agora do outro. O que você precisa fazer é essa parte que fica essas abinhas dos tecidos maiores, você precisa cortar e acertar, que é para ficar bem certinho. Porque na hora que você virar novamente para fazer a bainha acabada, esse pedaço, se não tiver cortado, vai dar defeito. Agora que você cortou, tirou aquela para, aquele restante, você dobra novamente e passa mais uma costura na máquina. Conforme você vai dobrando, o próprio fio do tecido vai entrando no fio, então ela vai se acertando e vai ficando certinho, o acabamento fica perfeito. A costura que você vai passar pela segunda vez vai ser em cima da primeira costura que você dobrou, tá bom? Como vocês podem ver, agora, olha, aqui é o resultado do acabamento da bainha que tá pronta, tá vendo? Do lado avesso e do lado direito fica perfeito dessa forma. Agora que você já fez o acabamento do revel, você alinhava ele todinho, a cava e o decote, e você vai passar a costura exatamente onde você colocou já os alfinetes. Você vai deixar a parte do direito virado e vai colocar direito com o direito para depois você virar. Então, você começa a passar a costura lá pela cava e vai subindo. Só não costura os ombros são por último. Uma grande dica é na hora de você marcar ou costurar a outra parte da lateral do ombro, é você marcar com a caneta ou giz de cera ou uma fita métrica para ver se realmente um, um lado tá igualzinho ao outro, que é para não dar diferença, né, na parte da costura, porque às vezes acontece de dar, e aí depois faz toda a diferença. Mesma coisa, toda costurada ela está, só não costurei em cima nos ombros. Então, você vai acertar agora toda essa costura, igual a gente fez lá, porque depois quando a gente desvirar e bater o ferro, ela precisa ficar certinha. Depois que tiver cortado, tá vendo? Tá certinho, ela toda. Você vai vir com a tesoura e vai fazer aqueles piques, tá? Naquelas entradas, naquela curva. Dá um piquezinho em cada ladinho, na cava. A mesma coisa você vai fazer na parte da frente, que eu comecei ali na parte das costas. É pegar a bainha do revel, fazer daquela forma, depois você passa a costura todinha na blusa toda, acerta aquela costura, vem dar aqueles piquezinhos que é pra gente poder virar, tá bom? Desvirei agora, que é para vocês verem essa parte da frente. Tá toda costurada, a cava, o decote, só faltam os ombros e as laterais. E a blusa já tá quase pronta, tá vendo? Ela ainda não tá passada, mas olha o caimento, já tá ficando perfeitinho. Você vai trazer a blusa, vai desvirar, ela tava virada normalmente pro direito, vai desvirar ela e vai colocar, entrar com a outra parte da frente ou das costas, tanto faz. Você vai entrar, tá? Uma lateralzinha de um ombro de alça com a outra alça. Uma alça certinha, sem estar desvirada. Uma alça sem estar desvirada vai entrar em uma alça que tá toda virada, tá vendo? Como vocês estão vendo aí. Que é para fazer a costura aí, tá? Então, eu tô puxando uma alça lá, lá de dentro, tá? E eu vou costurar aí em cima. Alfineta essa parte, passo o alfinete aí nas alças e tá vendo aí, ó, ela tá toda pelo avesso e a outra tá pelo direito. Então, uma fica pelo avesso enquanto a outra entra pelo direito por dentro dela, ah lá, que é para poder a gente costurar a alça e ficar com esse acabamento aí, ó. Quando a gente desvirar, tá vendo? Vai ficar assim, ó, perfeito dos dois lados. Você não vai ter que ficar se preocupando com blusa que ficou mal acabada por dentro, tá? Esse é o melhor tipo de acabamento, fica perfeito. Só tem que prestar atenção. Um lado, que seria a frente ou as costas, você desvira. No caso aí, o que tá desvirado é a minha frente. E eu coloquei pelo lado direito normal, por dentro da alça, o lado das costas, que é o lado esquerdo, tá? E esse foi o acabamento, tá vendo, meninas? Eu já costurei, ele fica perfeitinho, ó, de um lado e do outro.
eu vou passar uma dica para vocês também. Se por acaso essa parte daí que vocês estão vendo ficar maior, ou de um lado ou do outro, não importa. Você vai virar a sua blusa novamente e aí você vai puxar ela e vai ver qual é a lateral, se é a direita ou se é a esquerda, qual é o cantinho que tá maior. Esse cantinho que tiver maior, tá vendo? De um lado ou do outro, você vai passar uma costurazinha. Às vezes fica meio centímetro de diferença. Então, você passa bem na lateralzinha assim, fica perfeito. Então, agora a gente tem os ombros costurados, as alças, tá vendo? O acabamento já tá perfeito nas cavas e no decote. Agora a gente vai juntar as laterais. O que que você vai fazer? Você vai juntar normalmente a sua blusa como se você fosse vestir ela pelo lado direito, tá? E você vai juntando e você vai passando o alfinete ou alinhavando o que você achar melhor. Depois de passar do alfinete, você vai passar na máquina, normalmente pelo lado direito, tá, gente? Depois que passou na máquina, a gente vai fazer a mesma coisa, acerta com a tesoura para ficar meio centímetro bem fininho, essa parte que a gente passou e sobrou da costura. E daí, o que que a gente vai fazer? Vai desvirar e vai costurar, para fazer essa costura francesa vai ficar perfeito. Então, esse é o lado direito. Agora, eu tô indo pro lado esquerdo, olha aí, a parte interna, tá vendo? Eu tô desvirando a blusa, vou pegar agora, vou passar uma costura, para poder ficar certinha. Essa parte daí já é o avesso, na verdade. E aí, quando eu virar, depois o direito fica perfeito e ele fica com essa costura daí. É o melhor acabamento. Não precisa de overlock, você faz tudo na sua máquina reta. E então, viram? Esse é o acabamento do lado avesso, do lado de dentro. E agora, olha, o acabamento que eu vou mostrar do lado de fora. Olha como é que ficou. A parte que todo mundo vê, né? A parte externa. A frente da blusa, a lateral da blusa por fora. Esse é o outro lado que a gente vai fazer. Essa é a parte da bainha da blusa. Se vocês tiverem que acertar com a tesoura, vocês acertam. Às vezes pode ficar um dedinho, meio centímetro, um pouquinho mais ou menos da frente para as costas. Enfim, você acerta porque tecido mole sempre às vezes dá uma diferençazinha, né? E depois você vai fazer aquela bainha que a gente falou, que a gente fez lá no revel. Dobra uma vez só, passa e depois passa a segunda de novo. Passando a segunda costura da bainha e ela fica perfeita. Então, meninas, tá vendo? Esse foi o resultado. A cava ficou perfeita, o acabamento de dentro também, toda feita na máquina reta, sem precisar usar overlock. As alças, enfim, ficou tudo perfeito, o caimento ficou ótimo, folgadinha como eu gosto. E aí, o que vocês preferem? Então, meninas, já é normal quem me conhece, eu não consigo ficar com uma blusa muito básica ou com uma roupa muito básica, né? Como eu achei que ela tava ficando muito básica, eu resolvi colocar essa rendinha na parte do ombro e na parte de baixo. Comenta aí, deixa nos comentários o que que vocês acharam, se vocês preferem ela bem básica ou se vocês deixariam ela com essa rendinha. Eu gostei, eu amo, já é meu mesmo, não adianta. Gosto dela básica também, mas realmente me apaixono quando ela tá mais cheia de coisa. E então, gostaram desse vídeo? Viu como foi super simples, fácil, prático e rápido fazer um acabamento perfeito, super bonito